Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre decoro parlamentar no Brasil e mundo afora. O gancho, obviamente, é a votação que aconteceu na Câmara nesse domingo. E teve aquela cena que todo mundo viu do deputado Jean Willis cuspindo no deputado Bolsonaro. E, Vilma, a primeira pergunta é a seguinte: esse tipo de cena não é só no Brasil, né? Em outros lugares também, né? Por que tem tanta enfrentamento em parlamentos aí, mundo afora? Bom, primeiro porque pega bem, né, Diogo? Se não pegasse bem, os representantes do povo não fariam. Então, em várias culturas... Ganha voto? Ganha voto. E outra coisa, falar de Deus ganha voto, falar da família ganha voto, tá todo mundo horrorizado. Porque você sabe, jornalista é classe média, E esquecer o nome do filho ganha voto também? Não, por isso que volta lá, porque daí pega mal em casa, né? Você não quer ficar mal em casa. Você não quer ficar mal com a sua mulher, com o seu filho. Eu, em geral, eu acho que é uma péssima ideia isso. E evocar combate à corrupção e depois ter o marido preso também, né? Eu acho que fez tudo certo. Tem gente que faz a sua representação, a sua encenação política. Política é uma grande encenação. E as autoridades devidas vão lá e investigam. Se fizer besteira, tem que responder. O bom é a parte de ter que responder pelos crimes ou delitos. Essa é a parte melhor da democracia. Bom, eu vou ler aqui o significado de decoro, segundo o dicionário. O decoro é recato no comportamento, decência, acatamento nas normas morais, dignidade, honradez, pundonor, seriedade nas maneiras, compostura e postura requerida para exercer qualquer função ou cargo. Duda, o decoro, quer dizer, a falta de decoro, a quebra de decoro pode levar à cassação de um parlamentar, né? Como é que é na lei brasileira? A Constituição, no artigo 55, deixa muito claro que deputados e senadores que podem perder os seus mandatos caso, e aí tem ali uma listinha do que eles podem fazer e eles perdem, né? Tem um procedimento incompatível com o decoro é uma das coisas, obter vantagens indevidas é outra, abuso das prerrogativas do cargo, e também está na Constituição que quem decide se realmente essa pessoa vai perder ou não mandato é a Câmara ou o Senado, né, dependendo de ser deputado ou senador. Então, quem efetivamente decide é a própria casa. Entendi. Bom, nós vamos mostrar um vídeo agora, que é uma dessas cenas interessantes aí de parlamento, que é do Kosovo. E vamos mostrar e a gente comenta em seguida. 0-0, ele falou, não é isso não. Eu acho, olha, ela começou atirando ovos ali, eu acho que vem daí o nome do país, né? Kosovo. Tem um ovo dourado ali, você pode ver. E aí, o que está acontecendo ali, Duda? Abriram até um guarda-chuva para os ovos não atingir o... Aí foi uma medida para dar mais poder. O Kosovo é um país novo, né? Tem menos de 10 anos e é um país de maioria albanesa. E aí era uma lei para aumentar o poder político da minoria sérvia. E são condições... Tem um estudo que viu quais são os países onde acontecem mais essas brigas no parlamento e mostra que são geralmente os países de democracia mais recente, né? E a outra é quando você tem uma disputa no poder político e uma parte percebe que vai ter alguma mudança e que jamais vai voltar a ter o poder que tinha antes, né? Então, nesse caso, se você joga mais deputado para alguém, muda a lei da proporção eleitoral tal, isso pode fazer com que uma das partes se sinta que está prejudicada e vá para o tudo ou nada, né? Vilma, se a gente comparar, por exemplo, a postura, não só em questão de cuspe e tal, mas também na maneira de falar, né, na maneira de lidar com o adversário político ali na Câmara, como que você compararia o nosso Congresso com o parlamento inglês, por exemplo?
Eles brigam também, viu, Diogo? Eles brigam bastante. Agora, vamos só lembrar que essa história de briga em parlamento, ela é longa, né? O Júlio César foi assassinado no Senado romano, tá? Assassinado, eles fizeram lá uma armadilha para ele ir ao Senado, e o Senado romano, já naquela época, já tinha 700 anos de história, então não é novidade. O parlamento também, de vez em quando saía ia lá para decapitação, não é assim, a construção dos processos democráticos, no qual o parlamento britânico ocupa um papel central em toda a cultura política do Ocidente, ela foi também sendo feita aos poucos. Com o detalhe interessante é que lá na Westminster, né, que tem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, só na Câmara dos Comuns, lá dentro tem 8 bares. Então, a happy hour ali no parlamento é qualquer hora. Tem os outros bares dos lordes e tudo você vai a convites. É para os parlamentares e para os seus assessores. Então, para o pessoal ali enfiar o pé na jaca um pouquinho, assim, olha, às vezes você tem a impressão que até que eles esconderam uma cerveja ali debaixo dos benches, porque o interessante no parlamento é que ficam os dois partidos frente a frente, mas muito frente a frente, e criados numa tradição de debater muito veementemente. E os parlamentares que ficam nas fileiras de trás, que são os backbenchers, eles batem o pé, gritam, ai, Nike, né, assim, e tem uma participação bem ruidosa. E os bares lá dentro ajudam também. Alimentando isso. Mas ajuda. as ofensas chegam ao nível pessoal, assim, da baixaria? Ou é mais aquela coisa sutil, aquela crítica sutil, aquela ofensa sutil? Bom, ou não? Vamos lembrar... É nível canalha, nível gangster, como a gente ouviu no domingo? Vamos lembrar que um político, talvez o maior político da era moderna, chamado Winston Churchill, ia lá no parlamento e descascava a oposição. Coitadinho de quem fosse de oposição ao Winston Churchill. E eles são bem verbais na comunicação. Agora, evidentemente, cada país corresponde aos seus costumes e à sua própria sociedade, né? A gente, quando vê um negócio assim, in natura, leva um susto, né? Mas eu acho que eu tive surpresas boas, para falar a verdade. Você diz em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil. Eu tive surpresas que eu não conhecia, que eu não sabia, mas vamos lembrar que também no Congresso americano já teve duelo, já teve... tá certo que foi no século XIX, já teve briga de tapa, um pular em cima do outro. São as paixões políticas em estado bruto, especialmente como foi durante a votação da abertura do processo de impeachment, quando as paixões políticas e os interesses também, né, estão ali em estado agudo. Duda, no tempo em que na Inglaterra os parlamentares andavam armados com suas espadas e tal, como é que fazia? O cara tá ali na discussão verbal, aí de repente ele se exalta um pouco, não corre o risco de um cara puxar a espada e enfiar no pescoço do outro? Então, o parlamento, a Vilma estava comentando dos backbenchers e tudo mais, os setores do governo e da oposição, eles estão a uma distância de mais de 2 comprimentos de espada. Que é para realmente não ter o duelo que a Vilma se referiu, né? Quer dizer, você está a uma distância maior isso é feito para que os duelos sejam na retórica, né? E não na espada. Quer dizer, eles pensaram nisso também, né? Ou no cuspe, que é uma atitude adulta, a distância assim, do cuspe, né? Você já foi criança quando você era criança? Qual será a distância do cuspe? Quando você era criança, você fazia guerra de cuspe, Diogo? Não, eu era sempre fui um cara muito educado, viu? Então, mas pode acontecer, mas a idade máxima geralmente tem que ser 10 anos.
né? A idade, aí não é nem o limite da distância, é o limite da idade, né? Para responder as coisas no CUSP. Acho que tem um portal ali, a partir do qual fica chato você sair por aí cuspindo nos outros. Mas já teve caso de mordida os parlamentos, tradicionalmente, que a gente vai mostrar aqui, mais aguerridos, digamos, são os da Ucrânia, da Coreia e de Taiwan, do Iraque, que também acontece essa mesma situação que o Duda mencionou, que é de ter uma minoria grande, digamos. A minoria sunita é grande, então também para o pessoal sair no tapa ali é bastante comum. A gente vai mostrar daqui a pouco alguns desses vídeos, só queria falar uma coisa com o Duda. Duda, cuspir provavelmente entra na categoria quebra de decoro, aí, pelo que você descreveu. Agora, exaltar torturador também não? Então, o que eu achei... Entra eu não categoria liberdade de expressão. Então, existe... se pede no Código de Ética e Decoro Parlamentar, tá que os deputados têm que zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas, né? Então, assim, a apologia ao crime, à tortura... Eu acho que é incompatível com isso, né? Mas não está na lista dos que não pode fazer. Agora, não sei. Eu só queria acrescentar uma coisinha, que assim, com muita gente assim, estou chocada, porque tem gente que defende a ditadura. Isso é permitido pelo princípio da liberdade de expressão. Se você for conspirar ou fazer alguma coisa contra as instituições democráticas, daí sim, mas você ser a favor da direita, porque parece que nunca ninguém tinha ouvido essa palavra aqui no Brasil, né? Porque você sabe, uma série de políticos, tudo de esquerda. Paulo Maluf, de esquerda, era aliado do partido ainda governo, né? José Sarney, um grande estadista de esquerda. No Brasil só tem esquerda. Só tem esquerdista. Entendeu? Agora, você ser de direita e expressar isso está plenamente de acordo com os princípios da liberdade de expressão, inclusive quando você é eleito e está representando uma parcela do público que pensa nisso. Que pensa da mesma forma, né? Vamos mostrar então a pancadaria na Ucrânia. Vamos ver as diferentes formas aí de violência em parlamento. Vamos lá. Então, na Ucrânia, que tem uma tradição aí de pugilismo, não é, Duda? Você tem até o prefeito da cidade que foi um grande pugilista, né? Ele e o irmão. Os irmãos Klitschko. Os Klitschko. E esses dois aí, eles estão empenhados e não tem ninguém separando, não vamos deixar eles resolver ali sozinhos. Depois entra alguém, depois que eles já se arrebentaram, entra alguém para separar, né? Interessante, Duda. A Ucrânia está entre os 6 países que mais tem violência legislativa, segundo essa pesquisa que eu comentei. Índia, Coreia do Sul, México, Taiwan, Turquia também estão. Interessante, nessa sequência dessa imagem, depois que eles extravasaram ali os hormônios ali, eles param para conversar, né? Depois que eles já tinham o debate arrebentado a cara do outro, né? Exatamente. O parlamento é o lugar onde as desavenças têm que ser resolvidas na base da conversa, né? Do diálogo, né? Mas a Ucrânia acho que ainda está aprendendo isso, né? A gente também um pouco, mas eles realmente estão muito mais na base da porrada do que no diálogo. Mas vamos só lembrar que a Ucrânia está em jogo uma das maiores paixões humanas, que é o nacionalismo. E a Ucrânia tem uma história de repressão à identidade ucraniana. Então, e também é um povo bom de briga. Lembra que eles derrubaram o governo passando 3 meses lá na neve? Eles não saíam da Maidan? Lá é um pessoal que tem que é movido por uma grande paixão nacional. E também tem um índice de corrupção absolutamente... consegue ser maior do que outros países
ao sul do Equador. Mas essas paixões nacionais e os diferentes grupos que as representam e o confronto com a Rússia, do qual que é permanente na história da Ucrânia. Lembra o presidente que saiu escondido e foi lá encontrar com o Vladimir Putin e fazer acordo pelas costas da população pela qual ele havia sido eleito? Por isso que os ucranianos foram lá para a praça e passaram 3 meses levando neve na cabeça, tiro, e conseguiram derrubar esse governo. Não quer dizer, gente, não quer dizer que o governo atual seja uma maravilha. A gente sabe quem é o Petro Poroshenko, que é o presidente, o rei do chocolate, que vendeu chocolate, botou no Panamá. Panamá faz qualquer negócio. É a legítima, fantástica fábrica de chocolate. Porque a ideia de que você derrubar um governo corrupto e que venha um batalhão de anjos no seu lugar, evidentemente ninguém acredita, muito menos os brasileiros. Será que os brasileiros são tão bobinhos assim, que eles acham isso? Que todos os problemas do país vão se resolver? Agora, os brasileiros deram uma lição muito importante para o mundo, porque unanimemente os correspondentes estrangeiros que estavam cobrindo aqui, independentemente das suas simpatias políticas, todos apostaram em que ia ter um massacre. Tinha gente que falava em guerra civil, massacre. Estavam torcendo para isso, né? Praticamente. Mas é uma para falta... justificar o tempo que eles passam aqui sem ter que fazer. É uma falta de responsabilidade, porque você apostar que tudo vai piorar, 90% das vezes você vai acertar. Mas você dizer que o país estava dividido, polarizado e que ia se matar nas ruas é uma grande falta de responsabilidade. Eu, se fosse jornalista estrangeiro, escreveria uma meia-culpa. Mas qual que você acha que é a chance de que isso aconteça? Acho difícil. Agora, vamos mostrar uma imagem da Espanha, um vídeo da Espanha que mostra aí sim um caso de golpe no parlamento, né? Uma coisa muito diferente do que está acontecendo no Brasil, que aconteceu domingo. Vamos lá. 81? Era o Antônio Terreiro, que era do Exército, e toma o... E aí é tiro mesmo, né? De repente somem todos os parlamentares. Todos caem no chão, exceto pelo Adolfo Soares, que tinha sido primeiro-ministro dessa transição, que ele foi um exemplo de coragem quase inacreditável, tanto habilidade política na condução da transição, quanto nesse momento. Você sabe que teve um correspondente espanhol que disse que os deputados brasileiros eram ridículos, né? Agora... Esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa se chama como, né? Entra lá o tenente-coronel e começa a metralhar no parlamento. E dá tiro. Então, foi um aprendizado muito importante para a Espanha, que saiu, fez a transição. Na época, era muito recente, vinha da morte do Franco, o Francisco Franco, que era o ditador. O rei, que era o rei Juan Carlos, tendo assumido, ele teve um papel muito importante na defesa da democracia, e o Adolfo Soares foi de uma grandeza fabulosa, tanto que depois ele ganhou o título de Duque, o Duque de Soares, o que o colocou entre os grandes da Espanha. Aqui a gente tem o deputado Tampinha, que acho que ele não vai entrar para os grandes da Espanha, mas é o que nós temos. Né? Vamos mostrar agora no Nepal também uma correria ali, uma pancadaria no Nepal. Parece que começou um terremoto no Nepal, né? Não, na verdade isso... Vamos lembrar, Diogo, que no Nepal tem apenas, não só mas 2 partidos maoístas que antes eram da guerrilha, faziam a oposição armada. Devido à proximidade com a China,
E isso envolve os partidos maoístas do Nepal. Nepal a gente achava que era só paz e amor, aquela tranquilidade budista. Estou chocada. Mas você sabe que a monarquia terminou no Nepal de maneira assim. Mataram todo mundo. Teve um processo todo ali, mas eu lembro quando eu fui para lá, eu tinha um cartaz do antigo rei na parede do hotel, e o dono do hotel lá falava com muito orgulho que o rei estava vivo ainda, quer dizer, ele tinha sido deposto, mas estava vivo, e agora ele é um sujeito comum, vive numa casa lá e tal. Eles falavam com muito orgulho, quer dizer, porque deve ter sido um caso excepcional em que o rei permaneceu vivo depois de ser deposto, né? Agora, Duda, a gente vai terminar com a imagem do Jeremy Corbyn, e eu vou pedir para o Duda contar aí o que está acontecendo aí, Duda. O Corbyn é o líder trabalhista, né, desde setembro de 2015, e ele fala, olha, eu fui lá para Bruxelas, né, falei com vários membros dos vários partidos socialistas. E eles me disseram? Você sabe o que falaram para mim? Não ouvi. E aí alguém grita lá do fundo, quem é você? Sabe o que falaram pra mim? Quem é você? Eles cumprimentaram, né? E isso, acho que... É uma piada, né? É uma piada. E aí eles morrem de rir. Deve ser muito divertido trabalhar no parlamento. Eu acho que eles passaram num daqueles 8 bares antes, viu? E olha, no chão dá pra ver a linha vermelha, né? Quer dizer... que é a que separa de uma linha vermelha a outra, vão ter aquelas duas distâncias de disparos. Ele não gostou muito, né, Vilma? Mas ele segue, você vê, ele vai continuar falando. Ele é um profissional, ele é um político profissional. Gente, vamos lembrar disso. Ele fez essa gravata mal arrumada, essa camisa comprada lá no mercadinho do meio da rua, tudo isso é feito intencionalmente. Para parecer um professor marxista universitário. Assim. Que é mais ou menos o que ele é, né? Mas ele não é professor. Ele fez a cara do Cunha quando chamavam ele de gangster. Eu achei o Cunha parecido. Bem melhor. Eu achei as expressões muito mais autocontrole, em termos de autocontrole. Nós estamos falando aqui sem julgamento sobre valor, né? Como autocontrole e na condição da pessoa que tinha a maior autoridade ali. Você vê, teve pessoal que não gostou de que falasse de Deus, de família, eles ficaram horrorizados, mas chamar a maioria dos deputados de golpistas e insultar o que é o presidente do parlamento, por isso que é bom o parlamento, porque essas coisas são, elas, numa sessão como ontem, elas, do domingo, desculpa, elas afloraram. Uhum. Então, eu acho que foi muito pedagógico para a gente ver. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Duda, muito obrigado. Vilma, obrigado. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV já. Até breve.